tarde a todos. Ora bem, como e muitos sabem disso, o ICM tem muitas atividades, tem múltiplas atividades que, aliás, este ano, curiosamente, até acho que temos mais, não é mais, mas enfim, são tantas que neste momento, se quiserem ter mais alguma, já não é possível, porque temos já as nossas sextas-feiras, que são os dias que nós temos destinado para outras atividades, já estão todas preenchidas. Uma das atividades que, e vocês, porque temos muitas, temos apresentações de livros, conferências, seminários, vamos ter um congresso, o nosso 5º congresso este ano vai ser em maio, era para ser mais cedo, mas problemas de logística, digamos, de disponibilidade das pessoas, vai ser em maio, é já o nosso 5º congresso, e o tema vai ser a solidão. Uma coisa que, se vocês lerem o livro, é uma das coisas que se fala também, que se põe a questão da solidão dos jovens e não só dos idosos. Às vezes, neste momento, não sei se a solidão está mais nos jovens ou nos idosos. Eu acho que é capaz de estar mais nos jovens. E, portanto, temos muita viagem. E uma delas é realmente a apresentação de livros. Já fizemos aqui a apresentação de vários livros, alguns deste autor também. Eu, só para lembrar, por exemplo, um dos que fez a apresentação de um livro foi o Dr. Artur Portela, não sei se conhecem, foi o Seu Radial, o livro que era O Ser Espiritual. O Joel Cleto também já cá fez uma apresentação de um livro que era As Lendas do Porto. E aqui o nosso amigo Angelino, autor deste livro que vai ser dedicado à apresentação, também já cá fez a apresentação do Kefas, Os Caminhos de Tiago, volume 1. Isto foi antes da pandemia, foi pouco antes da pandemia, foi em fevereiro de 2020. Nós fechámos em março de 2020 também, portanto foi ali antes um bocadinho da pandemia. E depois em 22 fez a apresentação do segundo livro do Kefas. E o ano passado, ainda não fez um ano, em abril do ano passado, houve a apresentação do livro Mar de Poesia, neste caso de poesia, porque os outros são, o Kefas são romances históricos, digamos. Este era um livro de poesia, que era o Mar de Saudade, que também foi em conjunto com a nossa amiga Marília, que apresentou o Jardim da Saudade, não é? Jardim Mágico, desculpa, estava a começar. Jardim Mágico. Portanto, como veem, a apresentação de livros é realmente alguma coisa que, digamos, que nós apoiamos e impulsionamos. Esta obra que agora, mais recentemente, foi apresentada e é uma edição recente, isto é muito recente, isto quase que ainda cheira a tinta, não é? Porque foi editado em novembro, há 2 meses atrás, não é? Portanto, e neste livro, que eu não vou debruçar muito, temos aqui coisa que o Tomé Marques vou já tratar e o próprio autor, mas eu que dei uma vista de olhos para o livro, acho que este livro, para além das memórias próprias do autor, não é? E que todos nós temos. Eu acho que, ao lermos isto, ficamos com a vivência das nossas próprias memórias. Eu acho que isso é importante. Mas, além dessas vivências, que refletem as vivências da época, são colocadas, muitas vezes, eu quase sempre, em contraponto com as vivências e realidades atuais. E isto é importante, quer dizer, e também, principalmente na fase final do livro, perspectivam um futuro, talvez hipotético, talvez previsível, mas perspectivam aquilo que poderá acontecer no futuro. E além disso, este livro, em meu entender, questiona-nos para problemas atuais diversos e convida-nos muito à reflexão. Nomeadamente os problemas familiares, as disfunções familiares, os problemas que eu dizia há bocadinho da solidão dos jovens, as disfunções do género humano, são também problemas que se põem cada vez mais. E este livro ajuda-nos a refletir sobre isso. Pronto, eu vou encerrar a minha intervenção, depois no fim só faço um fecho disto. Portanto, temos aqui na nossa presença o Dr. Maia Marques, que aliás prefaciou o livro e vai fazer alguma apresentação sobre o livro, e depois o próprio autor, o Angelino Silva, que já agora, para quem não sabe, é aqui também nosso utente, enfim, participa aqui das nossas atividades. Pronto, e eu então ia convidar o Dr. Maia Marques, enfim, a fazer os seus comentários em relação à obra. Está bem? Obrigado.
Ora, muito boa tarde, doutor. Eu dizia que não vou dizer grande coisa sobre a obra, porque o que eu tinha mais específico a dizer, escrevi e está no prefácio do livro. Portanto, não me iria repetir. Só quero fazer aqui dois pequenos apontamentos. Eu que há uns anos escrevi um artigo a propósito da personalidade de Tomás Ribeiro e dos seus amigos, que se chamava O Passado Tornado Presente. Aliás, é o título de um livro que eu estou a preparar, que reúne esses ensaios de literatura, história, cultura, etc. E eu acho que este livro faz exatamente isso, que é tornar o passado presente. E mais, faz uma coisa acima disso, que é tornar o passado futuro. Porquê? Porque o Angelino arranjou aqui uma fórmula que eu também costumo utilizar muitas vezes, que é criar um diálogo entre duas gerações. Muitas vezes até entre 3 gerações. E é isso que permite com que o passado acabe por fazer uma ponte para o futuro. Portanto, é um método muito eficaz, vocês vão ter a oportunidade de provar isso. É um método que nos mostra como é que o mesmo tema pode ser interessante para várias gerações. E é por isso que, como dizia o Padre Américo, não há rapazes maus, nem rapazes nem raparigas. Não é? Porque no nosso tempo nós fazíamos as mesmas travessuras que eles fazem hoje. Agora, o que há é circunstâncias diferentes. E o que o Angelino nos traz é exatamente essas diferentes circunstâncias tratadas por toda a gente, por todas as gerações. E mostra-nos uma outra coisa muito importante, que é, nós não devemos analisar as circunstâncias passadas pelos olhos das circunstâncias presentes. Quando me dizem que eu devo pedir desculpa por aquilo que fez a Inquisição, eu pergunto, mas eu estive no Tribunal da Inquisição? Não sou eu que tenho que pedir desculpa. E mais, mas eu vou julgar o que fez o Tribunal da Inquisição à luz daquilo que é a moral social de hoje? Não. E aí é o papel do historiador. É por isso que o Angelino, e muito bem, chamou a isto um livro de memórias. Não disse que era um livro de história, com H maiúsculo. Disse que era um livro de memórias. E essas memórias depois são tratadas, são filtradas consoante os olhos do leitor. E isto é que é importante. É que este livro pode ser lido por qualquer pessoa, desde que saiba ler, bem entendido, pode ser lido por qualquer pessoa, de qualquer extrato cultural, de qualquer idade, porque todos nós, eu acho que não há ninguém nesta sala, que mesmo aquele jovem que está ali atrás, que ao ler o livro não encontre nada dele que não esteja aqui nestas páginas. Nem que seja só uma leve passagem, mas há uma coisa, isto tem a ver comigo. Isto sou eu, isto aconteceu comigo. E, portanto, o desafio que eu faço aqui é que leiam. E, se calhar, faço outro, que é, daqui a uns tempos, quando chegarmos à primavera, desabrocham as flores, o tempo fica mais agradável, fazermos aqui uma tertúlia, depois das pessoas já terem tido a oportunidade de ler o livro e refletir sobre ele, fazermos aqui uma tertúlia sobre as memórias das nossas aldeias. Não só da aldeia do Angelino, mas das nossas aldeias. Fica aqui o desafio para isso aí. Eu só queria fazer... Eu só queria fazer um comentário em relação àquilo ao desafio que aqui o Tomé Marques fez. É que, como disse há bocadinho, nós já não temos sextas-feiras livres para isso. Sábados são muito complicados, eu acho que não é propriamente assim. Provavelmente o que vamos fazer é aproveitar uma atividade qualquer de sexta-feira e fazemos, em vez de uma, fazemos duas, por exemplo. Não sei, vamos ver. Temos que pensar um bocadinho nisso. Um seminário? Um seminário? Por exemplo, a seguir ao seminário, por exemplo. Por exemplo, o seminário das 3 às 4 e às 4 horas fazemos uma tertúlia a seguir. E até arranjamos qualquer coisa depois para provar no fim da tertúlia. Depois faça outra tertúlia assim. Eu agora então ia portanto, passar a palavra aqui ao autor da obra, que
temos em mente, o nosso amigo Angelino Silva, e ele vai passar a orientar o resto da nossa sessão. Ok? Eu vou-me levantar para chegar a todos. Eu quero agradecer ao Instituto, ao ICM, na pessoa do Sr. Presidente Engenheiro Guedes, pelo trabalho que tem, pelos alunos, eu não gosto da palavra alunos, pelos frequentadores que têm, que são interessantes, e que este espaço, como o de hoje, é muito importante, porque é a oportunidade de falarmos de nós. Neste caso, se for outro livro, fala-se do tema do livro. E nós precisamos hoje muito de falar. A pandemia, talvez a palavra seja forte, mas eu costumo usá-la, atrofiou muita gente e assustou muita gente. E só com um espaço destes é que nós nos vamos libertando pouco a pouco, porque vamos partilhando conversas, a maior parte tem netos, tem filhos, traz um bocadinho de cada um para aqui e a vida vai-se fazendo. Estar em casa é uma doença muito grande. Nós temos que sair de casa, temos que conviver. Quero agradecer ao Dr. Maia Marques, um amigo que eu há pouco tempo não conhecia, comecei a conhecer melhor com as minhas atividades aqui no ICM, admiro imenso o que ele escreve. Quando eu for grande, quero ser como eu. E o prefácio está a caber, está o ideal para qualquer pessoa, culta ou não culta, se interessar por ler o livro. E quero agradecer ao público que vem aqui, está aí uma hora e meia, interessado, e quero apresentar, nós somos 3 narradores, felizmente ainda vivos, amigos das brincadeiras de rua, vizinhos, e eu costumo dizer que tínhamos só um cérebro. Quando um dizia uma coisa, o outro já tinha pensado que era aquilo que íamos fazer. E mais, um deles, que carinhosamente nós tratávamos por Luís Pelado, o mestre Aquina, mas era o que tinha um maior coração. Ficava sempre com as nicas que lhe davam, que nós deveríamos apanhar, era ele que apanhava as nicas das asneiras que fazíamos. Mas era o indivíduo que a gente na rua, no nosso tempo, costumo dizer, não havia bullying. Havia um indivíduo que apanhava, se estivéssemos presente, era guerra geral. Ninguém ficava a rir-se. Se o que dava era mais forte naquele momento, no dia seguinte já não era mais forte. E temos aí uma história verídica. Aliás, todas as histórias são verídicas. Claro que eu sou romancista, sou um criador de conteúdos e, portanto, embrulho as histórias para que o leitor sinta prazer. Olha, aquele tipo foi preso por roubo. Não tem piada nenhuma dizer isso. Embrulhar isso e contar uma história qualquer, porque é que foi preso, tem muito mais interesse. E eu queria que os meus 2 amigos narradores se levantassem e uma salva de palmas para eles. Ai, estou cá! Era uma baba. Os 2 meninos da tua infância. Os 2 meninos da minha infância tinham as mesmas dores que eu tinha. E para já, eu fiquei por aqui, porque ainda não é a altura de abrir o debate. Nos vossos lugares tem uns tópicos, para quem quiser ler, principalmente as letras que estão em castanho, que estão selecionadas em itálico, para fazerem, podem ler o texto todo, são textos curtinhos, mas podem fazer só a pergunta e eu desenvolvo, porque o livro que eu tenho não está aqui, mas está na minha cabeça. Portanto, qualquer dúvida, qualquer questão que queiram pôr, inclusive as vossas,
porque eu tenho andado pela aldeia a falar com as famílias, as personagens são 42, todas reais, mas já faleceram, só 3 é que estão vivas. E tem-me dado gozo porque eu tenho aprendido tanta coisa. Eu estou a redescobrir a minha aldeia, porque até a idade da tropa estive na aldeia. Depois da tropa, só esporadicamente é que lá ia, portanto perdi quase todas as referências, não é? Hoje já não conheço quase ninguém. Então, de vez em quando ponho um capítulozinho, ou metade de um capítulo, um excertozinho na net, e outro dia tenho vários pedidos. Eu sou a fulana, ciclana, ontem andei aqui para o lado de Custóias à procura de uma amiga que não conhecia muito bem os pais, e ela esteve 1h30, eu não falei, ela que falou durante 1h30, contou-me histórias fantásticas sobre a família. E eu disse, olha, já me desafiaram para escrever um segundo livro, pode ser, não é? Mas eu para já tenho um outro projeto que me vai dar um bocado de trabalho. Se for bajoca, não sei. De maneira que agora vamos ter a leitura de um textozinho que eu não sei qual é. Fiz um desafio à minha querida amiga Filomena. Ela tem 2 textos para ler, que eu não sei quais são, e depois, a partir daí, eu arranco para nós estabelecermos um diálogo, que eu quero que seja um diálogo. Vocês também têm muitas coisas para contar, talvez mais interessantes que as que vêm no livro. Por outro lado, como eu sou um romancista, este projeto apareceu-me há cerca de 20 anos, para escrever algumas coisas. Eu fui convidado para ir ao Congresso de Medicina Popular, no primeiro congresso, e conheci o Padre Fontes, que fiz a meu amigo, e surgiu-me, nesse congresso, surgiu-me para escrever alguma coisa da minha aldeia. E escrevi alguns textos e guardei. Isto já foi em 87. Nunca mais peguei naquilo. Escrevi um texto sobre ele, que eu tenho publicado, sobre o Padre Fontes, porque eu fiquei encantado, fiquei fascinado com a personagem. Acho que é difícil haver conhecendo, é difícil haver um personagem como o Padre Fontes. E então, agora peguei e disse assim, mas escrevia só as histórias da aldeia, e então, como sou um romancista, criei a figura de Joãozinho. Mas tem piada que 2 editoras me disseram, o que se diz que é ficção, é a realidade. O senhor descreveu a vida dos jovens atuais e arranjou um nome bonito, Geração de Cristal. E isto é um livro que vai dizer muito, vai dizer alguma coisa aos antigos, ou vai lembrar, vai avivar a memória, mas vai dizer muita coisa em relação ao futuro dos netos. O que eu digo, pode não acontecer nada disso, mas eu, quando digo alguma coisa, é baseado sempre num estudo profundo que faço das coisas. E eu acho que, infelizmente, estamos a caminhar um bocadinho para isso. Mas depois vocês, quando lerem, terão as vossas opiniões. Sim. Desculpem, peço desculpa à Filomena, mas como vai ler texto já do livro, que ao longo do livro, eu gostaria, como já li o livro todo, e o acompanhei a execução dele desde o primeiro dia, queria só situar as pessoas um bocadinho naquilo com que tu inicias a narrativa, que é muito importante. É que tu dizes que vais falar de uma geração, que depois chama Geração de Ouro, que é uma geração, a que ele chamou de charneira, porque atravessa vários períodos, e atravessou os 4 períodos mais importantes da nossa história até hoje. Nasceu na monarquia, porque ele fala não só destas 3 crianças traquinas que contam histórias no passado e no presente sobre aquilo que viveram, mas sobretudo dos seus pais e avós. E dão-nos a conhecer tudo aquilo que eles foram, viveram e sentiram nos seus tempos, sobretudo a sua forma de viver, que depois
criou os filhos e os netos, que eram eles, com um caráter e uma maneira de ser que os transformou naquilo que são hoje e que nós, que atravessamos também as mesmas histórias, somos hoje. Essa geração nasceu na monarquia, viu nascer a República, viveu a ditadura do Estado Novo, veio para a rua a festejar o 25 de Abril e o 1º de Maio e ainda muitos deles vivos, alguns vivos nos nossos dias, estão a viver a geração atual tão controversa como ele fala nesse livro. Portanto, o livro começa assim e depois vai descrever muitas das situações que viveram os avós, os bisavós, os pais e os netos na altura. Desculpa que era só essa introdução. Então agora vamos ter a oportunidade, em primeira mão, de saber o que é que a Filomena nos vai dizer. Pois eu não nasci na cidade, na aldeia, nasci numa cidade. E ao ler este livro, vi aqui retratado exatamente a minha infância. E eu posso partilhar um bocadinho da minha infância, que está tal e qual aqui. É mesmo isso que se pretende. Mais do que da nossa, a vossa. Então, eu sou a 7ª de 10 irmãos. E no local onde nós vivíamos, mesmo no Carvalhido, na Rua Monsanto, havia muitos labradores. Era uma cidade, mas ainda havia muitos costumes aldeanos. E o meu pai tinha um terreninho jeitoso, onde cultivava muita coisa, couves, batatas, cebolas, cenouras, muita coisa. E criava animais, isso tudo. E então eu vou contar uma peripécia que está aqui. Sem a minha mãe saber e sem o meu pai, nós íamos... Quando a cebola começava a ficar com o grelinho já bem de fora e um bocadinho gordinha, arrancávamos a cebola, íamos à vizinha, sacudíamos a terra, tirávamos as primeiras folhas e a vizinha chamava-se Florinha. Florinha, parta-me esta cebola em 4, ponha-me um bocadinho de sal e um bocadinho de azeite. E nós roíamos a cebola encantadas da vida. Então eu vou ler o que diz aqui, o que eu achei... A minha infância aqui retratada, a minha não, a nossa. Unto, nunca ouvi falar. Petisco apreciado do meu tio Manel. Enjoado que ando de peixe, que o vendo todos os dias, diz o meu tio. E como percebo eu, que também como peixe diariamente, mesmo aos domingos. Fico a salivar ao vê-lo a preparar um naco de carne gorda, que mais parece um pedaço de queijo. Olho para os lambareiros que sorriam com ar gozo ao vê-lo a preparar o seu petisco preferido e fico especado. Eu, que até nem como queijo, porque dizem que faz esquecer a memória, de olhos fixos no preparo, como se de uma cerimónia religiosa se tratasse, o tio Augusto vai à salgadeira, traz uma peça de carne gorda de porco, unto. Corta um bom naco, coloca-o num prato em cima do balcão. Ao lado põe uma caneca de litro de verde tinto fresco, que é assim que se deve ser bebido. 1 ou 2 cebolas descascadas, um pires com os grãos de sal para a cebola, uma tigela com azeitonas, um pedaço de broa de milho, uma colher e uma faca. Tudo isto sem uma única palavra, nem do meu tio Manel, e sob o olhar gozado dos restantes, que em silêncio dizem: és muito otário, que ninguém ouve porque os lábios não mexem, mas ouço eu que sei ler os sorrisos enganadores dos lambareiros da taberna. Acho que morria se me obrigassem a comer uma coisa dessas. Podes ter a certeza, eu fico à espera do ritual que se segue e sigo atentamente, apesar de já o ter visto repetidas vezes. Começa por abrir a cebola em cruz, de 4 partes, mas sem se separar, e coloca-lhes alguns grãos de sal. A seguir, pega na colher, vai à caneca e retira um pouco de vinho e deita na cebola de forma a encharcar os bolos. Sacode o sal do unto, que vem da salgadeira, corta-o aos bocados como se fosse a latria dura. Depois leva tudo para uma mesa
Senta-se, coza a perna magra e saboreia cada bocado numa sequência matemática como se fosse a fórmula mais importante da sua vida. Einstein, de certeza que não sentiu tanto prazer quando construiu a fórmula de E igual a m de c elevado ao quadrado, equação que suporta a teoria da relatividade, como que o vejo na cara do meu tio Manel, comendo silenciosamente, calmamente, sentado na pequena mesa. Um cubo de unto, uma ferradela na cebola, um bocado de broa de milho, 2 ou 3 azeitonas e, para empurrar, deita abaixo de um só fogo 1/4 de litro de verde tinto, porque amanhã é dia de trabalho e o corpo não é alimentado a palha. A palha é alimentado o inocente, o cavalo mais fino do mundo, no dizer do meu tio, porque sabe que é domingo e até as bestas lhe sorriem. Fora do tasco, no outro lado da rua, encostado ao palheiro do senhor Albano Lobo, descansa a carroça enquanto o inocente aguarda que chegue a sua refeição domingueira, composta de uma saborosa receita de sopas de cavalo cansado, que é mesmo que dizer uma bacia com 2 litros de vinho tinto, 1 quilo de coalhos de broa e 2 ou 3 mãos de milho, tudo isto caldeado com meio quilo de açúcar amarelo. O inocente há de lamber as beiças a sorrir, uma vez que já recusou a palha. Também ele, inocente, sabe que domingo é dia de malandros, seja homens ou burros, é claro. Cavalo fino que é, recusa a palha, exige uma refeição a condizer com o dia de ir à missa. E se por acaso o tempo vai frio, torce o focinho, abana a cabeça, raspa a ferradura, não uma, mas várias vezes no chão, e só descansa quando lhe amornam a receita, porque cavalo que ganha dinheiro à semana não pode andar de estômago frio ao domingo. Uma boa personagem. O meu tio Manuel era o que nós dois designámos por um cromo. A minha família, da parte da minha mãe, todos vendiam peixe. O tio Manel era o teste de panela, o mais novo, e portanto era o mais protegido. A minha avó, a matriarca da família, era daquela moda antiga. Se tivesse que separar os filhos, separava. Mas o tio Manel estava sempre junto dela. Portanto, ele era um menino mimado. Era o único que tinha carroça para vender na aldeia. E vendia, e era um ferrinho no tasco do tio Augusto Maneta. Tasco este que eu frequentei durante 4 anos, e perguntam-me porquê. Comecei com 6 anos a ir para o tasco, mas eu explico já. Mas o tio Manel não comia o que os outros comiam, não comia bacalhau frito, não comia nada, só queria unto. Porque ele dizia, peixe, estou no farto. E então toda a gente usava, porque o unto era a coisa mais barata e quase ninguém comia, não é? O unto tinha sempre aí esta altura. Estava na salgadeira, ele gordo, e ele partia religiosamente, não incomodava ninguém. Ia para a mesa do canto e cruzava a perna, ele era magro, bebia bem. Comer, que não comia, mas bebia bem. E estava ali, com um bocado de cebola, azeitonas, e deitava 1 litro abaixo. E depois, antes de ir embora, ainda mais 1 litro. Porquê que eu ia para o tasco? Porque o tasco era mesmo pecado. Não havia quélio, digamos, nas aldeias, normalmente uma casa separada da outra era quélio, mas ali não, pecado. A minha mãe vendia peixe, as minhas irmãs, uma delas é 15 anos mais velha do que eu, outra 4 anos, já tinham sido à escola, e eu ia para a escola. Minha mãe levava-me às 9h30 à cozinha do tasco, a tia Maria da Roçada, que era como se fosse a minha segunda mãe, uma senhora com um coração fantástico, e eu, claro, na cozinha não estava bem, fui sempre muito irrequieto, e eu desenfiava-me para o tasco. Mas claro, o miúdo ali, do tasco, ninguém gosta
porque tem que se conversar, e eu punha-me lá num cantinho, sempre, com o olho sempre no chão, só levantava a cabeça quando o que estava a falar não tinha nenhuma preconceito comigo, porque de vez em quando apanhava um safanão e tinha que ir para a rua ou para a cozinha. Mas quando ia para a cozinha, se era a Lourdes, a filha da tia Maria, dizia: já foste corrido do Tasco, não é? Não vais para aqui estrobar, senão vais já para a rua. De maneira que eu às vezes ia direto à rua, porque a rua era o nosso palco. De maneira que está justificada a minha presença no Tasco. E foi assim durante 4 anos, da primária. Depois vim para o Porto e, portanto, então aprendi muito. Aprendi muito aquelas palavras que não se dizem, mas que os sorrisos denunciam, aquelas palavras sobre o governo, sobre Salazar, porque havia lá um vizinho que de vez em quando ia passar umas férias ali no Heroísmo. E eles falavam baixinho, porque eles andam aí, eles bem disfarçados, bem mal vestidos, que eram os pides, ou os bufos. Eles andam por aí, olha, o Barroba já foi, e falavam baixinho. Quando falavam de mulheres, também falavam baixinho. O meu pai nunca ia para aquele Tasco, mas ia para a Nazaré das Mamas Grandes, que era solteirona. O meu pai foi sempre um galã, o dinheiro que ganhava, gastava, ainda roubava algo à minha mãe, e a saca da minha mãe escondia a saca de dinheiro, e às vezes escondia num lado, no outro, porque ele ia descobrindo, e ela tinha que, e às vezes eu tinha que andar com ela à procura de um sítio que, pior que entregar a carta à Era ladrão de casa. O que ganhava, ele gastava. Quando apareceram os Beatles com as botas, ele foi primeiro lá da aldeia a comprar umas botas à Beatles. Era olhos azuis, toda coisa. Vinha descobrir mais tarde que ele andou anos e anos com uma bala, andou e morreu, com uma bala nas costas, porque no bailarico alguém lhe mandou um fogacho, não sei porquê. Mas, portanto, a minha ida ao Tasco serviu-me para que, quando entrei para a escola primária, sabia algumas letras poucas, mas sabia muito sobre... O meu cérebro já não era de menino, já não era aquele cérebro... sabia porque, assim, quem é que ia para o Tasco? Eram os labradores de manhã cedo, para tomar o bagacito. Mas depois havia os funcionários da CP, que eram os que estavam bem na vida, que tinham ordenados certinho, e dentro dos funcionários havia os revisores maquinistas. Ora, esses conheciam terras. E, portanto, chegavam à aldeia, peito feito, e descreviam as terras que passavam, não sei o que mais, e mais isto. E isso parece que não. Para uma aldeia onde havia pessoas com 70 e 80 anos que nunca tinham visto o mar, ou que nunca viram o mar, embora estivesse a 25 km de distância, só que nessa altura 25 km não eram 25 metros, eram 200 ou 300, porque para já não havia transportes. E segundo, ninguém tirava férias nem nada. Portanto, era uma aldeia pertinho do Porto, relativamente, mas uma aldeia, digamos, com fragmentos muito de atraso. A rua era a única de Alcatrão, o resto era tudo caminhos, e era uma aldeia relativamente apagada. Portanto, eu, naqueles 4 anos, adquiri uma cultura que só mais tarde eu fui cimentando e fui percebendo que o que aprendi ali que era de muita importância. Este livro foi dos mais fáceis para mim de escrever, escrevi nos 8 meses, porque alterei tudo o que tinha de alguns textos poucos, de 30 anos atrás, e então, como gosto de escrever romance, gosto de criar, achei interessante criar uma figura que fizesse a ligação entre os anos 50, o pós-guerra, o pós-segunda guerra, e a geração atual, onde
eu faço o prolongamento, o Joãozinho já está em 2030, e em 2030 o livro despede-se porque vai para Massachusetts fazer, onde já tinha estado, fazer o doutoramento. E perspectivo algumas saídas, perspectivo algum caminho que a sociedade vai levar, que vocês têm toda a liberdade de ter uma opinião diferente, não é? Agora, normalmente, eu, quando ponho qualquer coisa, eu procuro aprofundá-la, procuro estudá-la, procuro ver se o que digo é um absurdo ou não. Por exemplo, eu defendo que, mais tarde ou mais cedo, as elites, para controlar o povo que governam, vão-nos tirar o dinheiro físico de circulação. Mas isso depois vocês leem. Podem dizer assim, é um absurdo. Eu digo, para mim não é. Porque já estou a ver cada vez mais os multibancos a dar menos dinheiro, cada vez a fazermos mais transferências Portanto, eu perspectivo que, se calhar, daqui a 30 ou 40 anos, o dinheiro físico desaparece e o dinheiro não desaparece, o valor, mas o dinheiro desaparece e é uma forma de nos controlar perfeitamente. Mas isso é uma questão que vocês depois vão ver, porque dito assim, a frio, parece complicado. Mas eu vou descrevendo pouco a pouco e quem estiver receptivo à ideia vai perceber que faz algum sentido. Vocês aí têm uns tópicos e, se quiserem pôr alguma questão, há um bocado falaste sobre o... Sim, portanto, há aqui um diálogo, não é? Há algum menino que diz: e se fizéssemos um jogo à covinha? Penso que é no chão, não é? Buraquinho. Porque eu nasci numa cidade em Lisboa, em Benfica, vivi lá até aos 7 anos, depois estive em Luanda, outra cidade, e só fui a uma aldeia com 26 anos. Não conheço essa vida. Mas, portanto, tive essas vivências também, mas só que já noutra realidade, não é? Com transportes públicos, com autocarros à porta, com essas coisas. E então, respondo ao menino, pode ser, mas não vale fazer a cova muito longe da porta, porque não temos força. Certo, vamos fazer a cova no sítio indicado por vós. Antes de reiniciar a nova modalidade, cada puto foi ao bolso de uma pequena caixa de folheta, talvez de chapa, não é? Cheia de botões. Retiraram um escovador. Ok. Para que serve o escovador? Vamos ficar aí. Vamos ficar por aí. É uma história interessante. Eu uso os termos que nós usávamos quando éramos pequenos. Folheta, hoje, provavelmente hoje ninguém diz folheta, mas folheta era tudo que era de... Chapa de metal. Fininha. Esta história vem na sequência de uma partida de futebol. Nós os três éramos de uma equipa. A partida de futebol, nós tínhamos 2 clubes na minha terra, na mesma divisão. O livro, esta parte está para mim, está amorosa, de descrever a rivalidade que dividia irmãos. Mas dividia mesmo, entre Vasco e Nuno, mas chegarei. E então, tínhamos uma partida combinada num funeral com os tipos da Costa. A Costa era, faz de conta, que o centro comercial da aldeia. Tinha tudo. Uma partida de futebol. Sim, uma partidinha que muda aos 2, muda aos 3 e acaba aos 6. Pronto. Mas no funeral? Não, combinámos num funeral, pronto. porque tínhamos apanhado uma cabazada da Costa e para desforrar-nos, combinámos uma partida no campo do Monólogo, que era junto à nossa casa. Porque os da Costa tinham mania que era importante e eram bons. E a Costa era o sítio onde tinha tudo. Tinha a igreja, tinha o cemitério, tinha o tipo dos caixões, tinha o ferreiro, tinha a maior loja. Era o centro comercial. Era o centro E eles eram, e nós, aquela disputa de miúdo, não é? Mas eu tenho isto, tenho aquilo, pronto. Combinámos uma partida. E então a partida o prémio era 6 moletes. Eu ainda hoje continuo a dizer molete.
E explico porquê. 6 boletes. O Luís. Boletes é pão. Pão. Pronto. Pão Eu de também cedo. conheci há pouco tempo esse Bolete. O Luís era da padaria, redondo da padaria, e trazia os boletes. 6. O molete custava 4 tostões, um cruzado. A moeda de 2 tostões era o que vulgarmente havia no bolso dos miúdos. Nunca tinha mais do que isso. Portanto, o boleto custava 4 tostões. Portanto, valia, éramos 6 de cada lado, valia quem ganhasse ganhava 24 tostões. E nós fomos para o campo da bola, campo verdadeiro, mas só jogávamos em metade. Não é? Como é lógico, não ia jogar crianças, jogávamos em metade. Marcámos as balizas com 2 pedras, não sei o que mais. Uma baliza era a baliza real e o Luís não aparecia. E nós pegámos num puto, 2 anos mais novo, vais para a baliza. Claro que fez logo barulho, que nenhum miúdo gostava de ir para a baliza, mas não tinha alternativa. Me disse logo, se entrar algum golo, não me chateeis, porque eu não tenho culpa nenhuma. O miúdo até vive aqui perto. E então, enquanto o Luís não chegou, nós estávamos a perder por 7-2, acabavam os 12. O Luís chegou, com a saca, pendurou no gancho da baliza, porque antigamente tinha uns ganchos para amarrar as coisas, pendurou, e eu peguei na bola, a bola era minha, que me tinha dado a minha avó. E era uma bola diferente, de borracha, mas não sei, pronto, é uma bola que eu tinha um amor àquela bola, que era uma coisa doida. Peguei na bola e eles todos, penalti, 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 pegar na bola na mão. Penalti nada. O Luís chegou, tem que entrar, puto, sai daí, não sei o que mais. E ele entrou. Entrou e nós virámos o resultado e ganhámos por 12-1 a 11. Toca a distribuir os boletes pela coisa, ficou com os 24 tostões. Perguntava-me, então, mas porquê é que... minha mãe a perceber-se que eu comia desenfiar e mandou-me ir ao Lázaro buscar a pá do forno que mandou fazer. Eu cheguei lá e ainda tinha que soldar a pá e ir ao esmeril e não sei o que mais. Depois, pelo caminho, ainda lhe roubei 5 tostões da gaveta e fui comprar cromos, que eram os cromos do cartaz, que era preciso um carimbado, que todos os tacos tinha. A aldeia de Arcareia tinha 5 ou 6 tacos, todos famosos, todos que serviam muito bem. E então, pronto, ele lá justificou, pronto, e agora o que fazemos? Agora vamos comprar 5 carteirinhas de cromos, custavam 5 tostões cada carteirinha. E, então, mas o dinheiro não é da tua mãe? Não, porque este pão é pão de ontem. E, portanto, ou vai para as galinhas, ou uma parte damos a uma senhora que tem muitos filhos e não sei o quê, não entra nas contas, pronto. Fomos ao Hotel Augusto Maneta buscar os cromos. Logo com 25 tostões, que era muito dinheiro, com 24. Depois, falta aqui um tostão. Roubar, fizeste algum recado a alguém ou foste trabalhar? Não. Roubaste à tua mãe? É logo assim direto, não é? O discurso. Não, nós ganhámos numa partida. Pronto. Fomos. Era um dia muito quente. Fomos para um sobreiro muito grande, que eram uns tios meus que estavam no Brasil, lá umas herdagens, não sei o que mais, um sobreiro muito grande, frondoso, que os ramos vinham ao chão. Fomos lá para a sombra, pegar nos cromos, repetido. Ao Luís faltava-lhe 2 ou 3, e às tantas saiu um que ele não tinha, eu todo contente, porque faltava o carimbado. O Jaime já tinha a caderneta pronta, faltava o carimbado. Eu não tinha nada, porque já sabia mais ou menos como era o negócio dos cartazes, porque a minha mãe já me tinha anotado. Eram cromos de quê? Neste caso era de animais. Pois é. Mas havia de jogadores, havia de tudo. O carimbado era o bacalhau, não Era o bacalhau, era mais difícil. Esse era o bacalhau. Já me sei, faltava o bacalhau. Todo entusiasmado. Exato. Aquilo vinha numa carteirinha. Numa carteirinha. Já não é o pão das vitórias. Não é um bocadinho diferente.
o cartaz estava logo nos traços escritos na parede e o brinquedo principal era uma bola de couro, que um dia eu consegui uma bola e no primeiro jogo ela ficou desfeita que ela era de papelão. Pronto, isso era todo curso. Então o Jaime estava na expectativa que ia sair o bacalhau. O Luís viu, saiu o macaco, ele não tinha, já tinha macaco. Depois saiu outro qualquer, zebra, não sei o quê, também já tenho. Mas bacalhau de grego. Ei, para azar dos diabos. Diz ele assim, e agora? Agora, isto é em setembro. E diz assim o Luís, e se fôssemos cantar as janeiras ao senhor Dias? E eu, estás maluco? Janeiras em setembro? E com o sol alto, as janeiras na minha terra era à noite. Vamos lá que dar os 5 tostões. E fomos. Os 3, pertinho, 100 metros ou 200 metros, ficámos por uma questão de respeito, era a farmácia, tinham a porta em vidro, por uma questão de respeito ficámos no parapeito do passeio da rua. Não avançámos. E então começámos, não sabíamos, ia lá o senhor Dias, e mais que lá está, e não sei o quê, e não sei o que mais, e repetíamos outra vez, e às tantas vimos a cortina da porta a deslocar, e vimos uma assim, uma cá, não sei o quê, e mais alto ainda, e viva lá o senhor Dias, e mais quem está aí dentro, e não sei o quê. Então ele fartou-se de novo e nós o queríamos bem vinho. E veio o senhor Dias, uma figura elegante, magrinho, de bata branca, óculos na ponta do nariz, uma caixa de pastilhas na mão e uma caneta ou tesoura ou qualquer coisa na outra. E pôs-se no parapeito da porta da farmácia, a olhar assim, por cima dos óculos. Como é que ele diz? Quem são estes caralhos? E conhecemos óculos, éramos todos óculos. Dissemos mais uma vez, viva lá Dias, e ele veio outra, já chega de cantoria, já chega. E de cantar ao Padre Lopes que ele dá-nos a bênção. O Padre Lopes era um indivíduo que ninguém gostava. Era um sacana, era um comerciante, ninguém gostava dele. Só fazia serviço de bagaça. E eu isso achava bem. É o melhor. Hoje acho que é bem, porque ninguém tem que trabalhar de graça. Mas pronto. E então, vai ao bolso da bata, e o Luís estendeu a mão, mal viu o gesto, estendeu a mão e eu ponho uma moeda. E o Luís fechou logo. E vamos embora. Epá, mostra lá o que é que te deu. 25 tostões. O quê? Fortuna! 25 tostões. Na altura ganhava um moço de servir. Por semana? Por dia? Não, por semana. Não. Era por semana porque há uma história. Era por semana porque eu comia, dormia de borla, não é? Borla, isto é, não é de borla. Mas era por semana. Porque há uma história que depois conto que, com uma moeda de 25. E nós fomos outra vez para o Sobreiro. Fomos para o Sobreiro, toca outra vez. Aí já era tudo repetido. Menos o candidato. O Luís já tinha os dois todo contente. Vai ser agora. Outra vez, nada. E então, eu chego a casa e a minha mãe, quando acabava a volta do peixe, 4 horas, depende, conforme vendia, às vezes 3, mas 4 horas, passava pelo tasco para deixar o peixe que era encomendado. Porque ela, quando ia de manhã, não tinha peixe nenhum, porque ia buscar de Tolongo o fornecedor de peixe ia à lota de Matosinhos todos os dias e depois chegava à aldeia e ela ia levar o peixe e ia logo à cozinha. Chegava lá, era sempre a coisa, era sempre isto. Então onde é que está o fedelho? Eu não me via. Dizia lá, deve estar no tasco. Mas olha, digo-te já, eu não sei o que é que se passou, que o Augusto não me contou, mas ele já se fartou de rir. Eles estiveram aqui 2 vezes e já desapareceram. E ela depois contou-lhe, né? Contou-lhe o que se passou, que foram 2 vezes, fomos 2 vezes buscar o cromos e que fomos cantar as janeiras, teve que contar tudo, não é? Porque ela ouviu a cantoria, não sei o que mais, ouviu o marido a perguntar, então a minha mãe chegou e diz ela, então como é que correu o dia? E disse logo, ganhámos a partida, porque eu tinha-lhe pedido dinheiro, os 4 tostões para se perdesse pagarem
E ela, está bem, está bem. Tu ganhaste. E o almoço, o que é que comeste? Eu comia lá no tasco, na cozinha. Comia lá todos os dias. Ou todos os dias que estava lá. E ela disse, o que é que comeste? E eu comi. Eu disse, eu comi qualquer coisa. Bacalhau frito, qualquer coisa. Não é? Comi. Sim senhora. Então, e soube-te bem o bacalhau? E eu fiquei assim. Vi logo que ela, e diz ela assim, está bem, mas foste 2 vezes à procura de bacalhau. E eu disse, a tia Maria já lhe contou, não foi? E ela disse, pois, e acho que tu e o Luís e o Jaime sois bons cantores, porque fostes bem pagos. Porque ela contou-lhe a história, não é? Que depois tivemos que dizer. E ela disse, mas sabes uma coisa? Temos azar, não sei, o bacalhau. E ela disse-me assim, olha, tu quando jogas o botão com alguém, né? Jogais, um ganha, outro perde, e tu tens que dar o botão. Agora imagina que o Daniel, que era o vizinho, coitado, morreu fazia anos, no mesmo dia que eu, mas 2 anos mais novo, morreu na Guerra Mundial. E diz ela assim, quando jogas o botão, se eles te fizerem uma proposta, olha, jogo contigo, mas se ganhares, eu deixo-te escolher os meus botões que tiras. Se perder, o que é que tu fazes? E eu já sabia o que ela queria dizer. Eu meto escofador ao bolso. O que é o escofador? Eu não sei onde é que nós fomos buscar essa palavra. Já herdámos dos nossos avós e não há dicionário nenhum que fale no escofador. O escofador era um botão de osso de baleia, tipo pequenino, tipo chapéu de coco, que só havia nas ceroulas dos pais. 5 botões, todas as ceroulas tinham esse botão. Não tinha mais nada nenhum. E era muito bom porque saltava muito. Era duro, nós íamos, por exemplo, para a porta da junta de freguesia, era uma porta de madeira maciça e dura, e nós controlávamos muito bem. E então chamávamos a isso o escofador. Escofador. Escreve-se assim com pronto. Escreve-se, isto é, não existe a palavra. Eu, pelo menos, andei à procura, em diversas enciclopédias, e não consegui. Mas como herdámos essa palavra, o escofador, toda a gente tinha o escofador, porque toda a gente ia rapar porque saudavam-nos cerolas, era muito caro, não é? Portanto, estávamos depois assim, depois muitos não queriam, não sei como é. Quer dizer, ficaram cerolas sem botões depois. Mas é que depois no livro vão ver a história dele. E então, nós, desanimados, fomos para a porta da junta e dissemos, os putos devem estar lá a jogar o botão. Os putos eram três moços mais novos, 2 anos que nós. Era um irmão dele e mais 2 vizinhos. E eles também estavam de férias e iam para a porta da junta, que era pertinho de nós. E lá eles estavam a jogar. Bem, vamos nos vingar, já que nos temos carimbado, vamos mifrar os miúdos. É que se eles não aceitassem jogar connosco, nós dávamos uma corrida. Porque 2 anos é muita diferença. 2 anos em miúdo é muita diferença. E então, nós queremos jogar. Mas nós temos o pau muito grande. Mas então como é? Só se formos nós a repetir. Está bem, pronto, vós me dizem. Pronto, está bem. Lá começamos a jogar. E eles começaram-nos a ganhar. E nós já tínhamos, sei lá, quantos botões. Às tantas eu diz assim, Luís, olha, vamos jogar um jogo à covinha. O que era o jogo à covinha? Era, em vez de, quando ganhávamos, em vez de receber o botão, fazíamos uma cova no chão, e o chão era em terra, e punhamos lá um botão cada um, de início. E depois, quando perdíamos, em vez de dar o botão a quem ganhava, punhamos na cova. E depois, no final, quando dizíamos assim, terminamos aos 24, que foi o caso,
quando tivesse 24, o que jogasse em primeiro já jogava para a cova. Quem metesse na cova ganhava os botões todos. Pronto, a ideia era que nós compensássemos as percas que tivemos. Os negócios das crianças, não é? Os miúdos, não é? E então, o Luís, vamos jogar à cova. Pronto. Bem, nós é que pusemos lá os botões todos. Às tantas, quando foi para jogar à cova, pronto, agora vamos jogar à cova. Lá os miúdos vão à lata dos botões e tiram o escovador. E disseram logo, jogamos à cova, mas não podeis pôr longe, porque nós não temos força, porque nós íamos vingar, pôr longe para eles não terem tanta certeza. Então, mas como é? Não, nós escolhemos o sítio. E escolheram um sítio ao alcance deles. E vão à lata, um deles era irmão do Luís, vão à lata e ele, com muitos entusiasmos, tira o escovador. E dizem-me assim, onde é que tu foste buscar isso? Ao mesmo sítio que tu. E dizem-me assim, quando chegarmos a casa vai haver festa e tu vais ser o bombo, porque tu foste o primeiro. E então os botões ficaram nas ceroulas do pai. Não ficou nenhum, ainda fui às ceroulas do Albano que eu não quero lá com elas. Era o moço, era mais velho, já não tinha vergonha de andar de ceroulas, não é? E está bem, está bem. Bem, eles começaram a jogar cada vez mais perto. E nós ali, com dificuldade na porta, para controlar a nossa força. Estávamos habituados ao escovador, a bater com força. E eu era assim, os gajos vão nos lixar. Cada vez mais perto. E às tantas eu reparei, e o Daniel, que foi o que meteu, não batia com o coco, batia com as abas. Manhoso. Se batesse com o coco, tinha mais dificuldade, porque, pronto, para controlar. Já tinha ganho. E às tantas, eu disse, vais mexer. E às tantas ele, ei, ganhei, meteu lá. Ficámos sem os 24 botões. Mas aí uma... Olha, eu tenho aqui a página 274, Sim. Não conheço o livro, e fala aqui na figura que nós todos conhecemos, do Zé do Telhado. Ah, sim. A pergunta diz aqui que percorreu também essa aldeia, Sim. certo? Sim. Eu pergunto. Há registro disso. Há registro disso. Mas pergunta a alguém a roubar, porque ele roubava ao rico para dar aos pobres. Mas a história A pergunta aqui diz que não, quando passou por ali, que não roubava. Que não há registro no registro dessa época de que ele tenha feito qualquer roubo. Mas, para conhecer melhor a sua história, aqui diz que teremos que conhecer pela boca do nosso moço, lá está, que a história que dá pelo nome. Então, o que é que aconteceu? Então, o Zé do Telhado passou por lá e qual foi a ação que ele praticou? Explico. Se não roubava, andava a brincar com você? Não, nem... Não, porque não era. Não, até porque a história é 170 anos antes. Mas a figura do Urengas é uma figura... Montava os vossos bisavós. Sim. A figura do Urengas é uma figura muito apaixonante. Era um moço que eu tinha assustado, porque ele mandava um capado, era moço da minha tia de Areias, era uma casa, a minha tia de Areias tinha uma casa, era a única, além do Rio, hoje tem centenas, mas era a única, uma casa grande de labrador, tinha moinho, tinha tudo, e eu às vezes ia para lá a brincar. E ela tinha vários moços, um deles eu ouvia dizer que era o Urengas, eu não sei, eu nunca soube o nome dele. E eu metia-me, eu tinha um bocado de medo e foi recíproco, porque ele não gostava que eu, quando falava, que eu olhasse para ele. Eu só ouvia de vez em quando, porque a casa de Areias era bastante afastada, e ele ia só às vezes ao domingo. E tinha a fama de ser mentiroso, de ser aldrabão. E contava a história do Forte de Elvas. Eu ouvia dezenas de vezes. E claro, ninguém acreditava. Então era assim, ele bateu no capitão, quando foi para a tropa, e foi para o Forte de Elvas.
Eu contava isso e acho que foi real. E então, quando iam os tipos do Porto, porque muita gente de Recareia trabalhava no Porto porque tinha comboio. O FCP era o grande empregador. Depois era a Rua do Almada, era alguns merceeiros, mas trabalhava muita gente. O comboio enchia, era a estação da linha de Douro, a de Recareia era a que mais gente entrava, porque servia várias freguesias. E, portanto, chegavam, quem trabalhava no Porto, gabava a sua terra e dizia, pá, ali é que tem um bom vinho, e era muito conhecido os Tascos. E ao fim de semana iam para lá. Então, o Oregas contava a história. Pá, tu foste preso, não foste nada, vês para aqui gabar-te, não sei o que mais, pronto. E ele dizia, não, foi verdade. Porquê é que bateste no capitão? Passou-te assim, não, olha assim. O capitão, um dia qualquer, chegou ao pé de mim e mandou-me limpar as latrinas. Ora, eu fui o primeiro classificado em 6 companhias. E esse trabalho é de básico. Ele era analfabeto. Eu sou analfabeto, mas não sou básico. Básico na tropa é aquele que não sabe fazer nada. Não sabe marchar, é preciso ter uma pedra na mão direita para saber quando virar à direita. É um morcom. O termo é um morcom. E eu fiquei indignado. Porque quem fazia este trabalho realmente eram os básicos que faziam este trabalho e eram impedidos dos comandantes, que eram meios louros, meios lerdos, e não sei o que mais, faziam tudo o que queriam, muitos eram impedidos, mesmo na casa dos comandantes. E então, ele disse, o básico, mandou um básico buscar um balde com uma esfregona, com não sei o quê, depois à minha frente eu mandei um pontapé no balde e foi bater nas pernas do capitão e encharcou-lhe as trombas. O Furiel e o aspirante que estavam junto prenderam-me logo e uma semana depois eu estava no Forte de Elvas. Toda a gente já conhecia a história e então começava a puxar por ele. Que era, o Jeremias era também com um solteirão também com um físico muito parecido com o dele. Eu puxava mais, porque não tinha medo, né? Porque eu lá estando também mandava o jogo abaixo de Braga quando chateava. E então, o que é que fazias no Forte de Elvas? Nada, quer dizer, comias e dormias, dançavas no hotel. Não, acarretava água. Acarretavas água como? Olha, tinha que buscar a água lá de baixo, do fundo, e levar para o depósito. E andava assim todo o dia. Mas depois era num pipo de 50 litros, eu não enchia o pipo para não ser tão pesado, e aquilo era sempre a subir a ladeira, porque o depósito estava na parte de cima, e eu via-me fudiscado. Fudiscado é uma palavra que se usava na aldeia para dizer fudido. E via-me fudiscado, e ele de vez em quando até dizia direito. Via-me fudiscado porque ela começava a baldear, não sei o quê, ia para trás e para a frente, chegava lá todo fodido, não sei o quê, despejava, mas já estava o depósito vazio. E andava assim todo dia. Vai ver tua mentira, não sei o que mais. Então, ele conta uma história do bisavô, porque a Casa de Areias foi a primeira da aldeia, 1730 e tal, construída. E então conta uma história que também eles gozavam com ele, do tipo de bisavô, porque lhe tinha contado o avô que já era moço na Casa de Areias, desde que a casa foi fundada. E então, ele contava do seguinte modo. O meu bisavô primeiro contava assim, e só depois é que se percebe porquê. Ia guardar os melões. Recareia não era famoso pelos melões de Casca Carvalho, mas logo a seguir na Serra havia Casconha. Casconha hoje perdeu um bocado, mas há 50, 60 anos era conhecido em todo, não sei se todo o país, mas quem apreciava os melões, como hoje fala de Almeirim,
falava-se casconha. Os melões de casca de trabalho, que eram casca de trabalho, que eram muito caros. E bons. E bom, a casa de areias, com a sobreira, era pelo monte que se fazia. Eles, para ir para a sobreira, não iam por Recarei, porque ficava além do rio. E então, tinham várias terras, e no tempo dos melões, era preciso ir guardar os melões durante a noite. Então, no campo tinha um barracão, as ferramentas e não sei o que mais, e ele ia para lá. E quem ia era o bisavô do Ourengas, que era o capataz, e que tinha sido lanceiro da Rainha, e andou nas lutas liberais e na Maria da Fonte, juntamente com o Zé Telhado. Pronto, ele vinha, eram 5 da manhã, antes de começar a clarear um bocado, ele dormia lá no barracão e depois ia para a Casa de Areias, descia o monte e ia para a Casa de Areias. E um dia, eu romancei um bocadinho a história, para que desse interesse. Não cortei a direito. Um dia, ele vinha com o canhangulo, porque todos os indivíduos, quando se fizeram o exército, porque foram derrotados, quem pôde trouxe armas para casa. E havia, principalmente no norte, uma instabilidade social muito grande. Havia assaltos, é sempre assim quando, no fim de uma guerra. E ele levava um canhangulo, e levava até uma jaqueta dos lanceiros, dormia lá e ninguém ia lá de noite roubar, porque sabiam que levavam chumbo. E então ele vinha para casa e saltaram-lhe ao caminho, ainda de noite, três indivíduos. E ele ficou assim, não teve tempo de... O canhangulo vinha ao ombro, ficou assim: amigos, eu não tenho nada de mim, tenho fome, mas eu não tenho nada. Não te fazemos mal. Então, vocês que andam aqui a fazer, os três, aqui a esta hora, bem, nós estamos a ser perseguidos pela GNR de Penafiel. Sim, Penafiel. Vocês são de Penafiel? Mais ou menos. Até mas o que é que aconteceu? Isso é outra história. Nós precisávamos de 2 dias, porque eles só andavam de noite, de dia escondiam-se. Porque a polícia já andava, já os tinha referenciado, já andava aí a preparar-se para... Mas isto é a história. E então, ele disse: Penafiel, tenho um amigo, já não o vejo, porque até dizem que fugiu para a Espanha, Penafiel, que era desse lado. Muito meu amigo, eu até gostava de lhe dar um abraço, porque um dia ele safou-me da morte. Sim, eu ando. Ele lá explicou, isto o Ourengas a dizer no Petasco, e toda a gente a rir-se, não é? E ele, eu gostava de lhe dar um abraço, mas disseram-me que ele estava para a Espanha fugido, porque ele inclusive foi condecorado, o Zé Telhado, pela sua bravura, não sei como. E então ele disse, mas estava para a Espanha, e dizia assim: e tu gostava de lhe dar um abraço, é? É verdade. Então, e se por acaso nós conseguíssemos que ele estivesse perto ou qualquer coisa, quem me dera. Então um deles imita o pio de uma coruja, de uma coruja, não sei o quê. O sinal. E aparece o resto do bando. Saltaram logo. O Zé Telhado chegou, conheceu, né, e deram um abraço. Então ele arranjou 2 dias para dormir no barracão durante o dia e de noite. Provavelmente também ficaram lá, porque não fizeram um assalto nenhum em Recarei. E ficaram lá. E eu depois disse: olha, durante o dia há aqui campos perto, há gente a trabalhar, tenham cuidado, mais isto, mais aquilo. Se vierem cá fora algum por necessidade, vistam o jaquetão que eu tenho e ponho o canhangulo para dizer que é alguém da Casa de Areias. Pronto. Às tantas ele disse: olha, nós precisávamos de um cavalo bom, habituado a andar nos montes.
que nós precisávamos um cavalo. E ele disse, nós temos uma mula, temos uma mula para trabalhos do campo, e temos um cavalo, temos uma carroça, mas não está habituado a cavalgar, está habituado a andar por caminhos, não sei o que é, porque eles também tinham moinhos, e levavam farinha, não é? Mas não serve para cavalgar, e para mais, e é longe, nós queríamos, o indivíduo que vai é para longe. Ele disse, eu posso fazer o seguinte, vou ao ferrador de Valongo, que também esteve connosco. E eu ainda, aqui há tempos, estive lá por causa do burro, do cavalo da carroça, que precisava de ferraduras, e eu posso ir lá ver, porque é a pessoa indicada para arranjar um cavalo bom. E assim foi. E deu um salto a Valongo e arranjou um halter de chão. Ele deu-lhe 2 contos ao bisavô. O Zé de Telhado deu 2 contos a ele. E ele dizia, 2 contos, eu com 500 contos compro o melhor cavalo que pode haver, não preciso de 2 contos. E ele dizia, então, e quantos filhos tens? Tenho 7 e está o 8º a caminho. Mais menos meses, ele vem cá para fora. Ele disse, então pronto, compra um cavalo bom, tu percebes de cavalo, porque ele era de cavalaria, não eram os 2, mas tens 2 dias, porque nós no sábado temos que sair. E ele tem que lá ir e tem que vir. E ele arranjou um halter de chão. Arranjou um cavalo, pronto, eu pus um halter de chão para dar mais sumo à história. Pronto, arranjou o cavalo e foram preparar o assalto que deu cabo deles. Foi o Carrapatelo, onde morreu um criado. E as forças juntaram-se todas, Marco de Canaveses, Paredes, Amarante e não sei o que é, e ele estava, o Zé de Telhado, já estava num barco para arrancar para o Brasil, e eles foram lá buscar. Mas ainda apareceu lá outra ocasião em que ele aparece lá, num dia de tarde, todo cheio de pó, o cavalo todo suado, e o bisavô não estava. E ele, ninguém o conheceu, porque ele não foi conhecido, porque ele não saiu do campo. Só que o único que conhecia era o coelho. E ele perguntou, chegou lá, os moços viram aquele cavaleiro todo, com um chapéu largo, que é conhecido do Zé de Telhado, com umas botas com planos até cima, todo sujo, não sei o que mais, e ele perguntou pelo capataz. Já ele deve estar para chegar. Pronto, chegou, ele já o conhecia, e ele ficou lá a comer, a beber, e ele convidou-o a dormir lá. No dia seguinte, a empregada, havia sempre nas casas dos lavradores uma criada que era quase que mãe dos miúdos, que ajudava, que era de confiança, não é? De confiança. Uma espécie de capataz, mas de interior de casa. E ela chega à cozinha e vê em cima da cozinha um papel que dizia obrigado. E ela pegou no papel e por baixo tinha um objeto em ouro. E ela ficou assim assustada, que já tinha visto ele, porque ele ficou lá. Mas não colheu nada, ninguém falou o que era ou o que não era, não é? Que era um caçador, naquela altura que apareceu, a segunda vez era um caçador. Ele disse mesmo, não, eu andei aqui à caça, não sei o quê, eu persegui. E ela foi chamar o capataz. Às 6 da manhã, ou qualquer coisa, foi chamar o capataz e disse, olha, o teu amigo deixou isto, o papel, obrigado, e deixou este objeto em ouro. Quem é o senhor? E ele riu-se. E ficou assim. Deixa eu ver o que é que ele fez. E foi à cavalariça e tinha lá o cavalo que ele montou. E ele levou o cavalo fraco.
mas depois deixou no campo dos melões, porque tinha lá alguém à espera. E pronto, e ficou assim. Claro, ele contava isso, não tinha como provar e passava por gabarola. Mas é a figura do Mena, quer ler mais um texto? História. Eu escolhi este texto porque achei muita graça esta passagem. O 70. Pobre de mente e fortuna a quem os deuses concederam o cérebro pela metade. O 70 vem de longe e chega às quartas-feiras sempre na hora certa. Ao ombro traz a velha sacola, bate a cada porta, trancada ou aberta, tira o chapéu e pede esmola. Por vezes, enfiado no seu braço, vem o ceguinho. Os dois, em passo certo e miudinho, encantam as crianças com lenga-lengas populares. No corpo o traje de sempre, seja inverno ou verão, casaco largo e pingão, camisa poída, encardida, calça fora de medida, remendos na perna subida, buracos na perna descida. Alpercata no pé, de sola cambada e rompida. Na cabeça o velho chapéu, tão roto e desbotado que às crianças mete dó. Nós que adoramos o 70 e nunca deixamos só, assim que o vemos pedimos: 70, conta até 100. E damos pulinhos de alegria, antecipando o gozo de crianças traquinas. E começa a lenga-lenga em voz desordenada. 1, 2, 16, 19, 25, 42, que vai subindo então. 18, 19, 32, subindo acalorada. 15, 28, 29, 38, 46, 91, e mais alto e mais rápido. 31, 18, 19, 56, 29, 97, 98. Sentimos que está a chegar ao fim. E continuamos aos pulinhos. 98, 99. E de olhar suspenso, esperamos o final. 99, 99, 70. E solta uma sonora gargalhada, ao mesmo tempo que dá um jeito num infortúnio que traz ao ombro, antecipando o justo prémio pela arte de encantamento das crianças. E o seu rosto alegra-se num sorriso feito girassol. Aos pulinhos continuamos sorrindo, batendo palmas de alegria. Ah, se tivéssemos o mundo no bolso, se tivéssemos o mundo e enchíamos o saco do 70 para que não carregasse tão grande infortúnio. Como temos apenas fruta, estendemos-lhe a mão e dizemos: toma 70, que a mereces pelo sorriso da pequenada. Um dia o 70 não apareceu na habitual quarta-feira, nem na seguinte, nem mais das horas certas ou incertas da vida. O povo diz e comenta que apareceu morto, seminu, abandonado numa valeta, tal como a vida sempre lhe fora. A criançada lamenta e chora de saudades. 70 anos depois, estejas onde estiveres, amigo 70, acreditamos que os deuses não andarem distraídos, se não andarem distraídos, estarás sentado na mesa dos eleitos, porque só os puros são escolhidos. Que os deuses te guardem. Descansa em paz, amigo 70. Nós, os putos da aldeia, jamais te esqueceremos. Ainda bem que lembro porque eu lembro. Eu gosto muito de dizer este poema, mas fico derretido. Fico emocionado. E há poemas que eu tenho que ir, principalmente quando são da minha mãe, eu tenho que saber quando é que posso dizê-los. E este é um deles. Os 70 eram carinhos. Era um pobre que vinha religiosamente às quartas-feiras, pobre de espírito, pobre de fortuna, pobre absoluto.
Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, mas eu tinha aqui 2 ou 3 coisas, mas... Eu sugeria se... Posso fazer uma pergunta? Mas, portanto, o livro é um romance, não é? Como há bocado referiu. Mas ele tem muito humor, pelo que eu já percebi. Sim, sim, sim. E esse humor era constante, era verídico nas vossas brincadeiras? Para nós crianças... Ou já foi um bocadinho é uma boa posto pergunta. pelo romancista? É uma boa pergunta, porque nós éramos felizes, pronto, Pois, ponto final. é isso. Ponto final. É que quando veem que na net, eu não respondo a ninguém, mas quando veem atrasados mentais, antigamente, para gostar, antigamente é que era bom, não, toda a gente sabe que antigamente não era bom, claro. Mas há uma coisa que as pessoas esquecem, que é a dialética das sociedades, que se evoluem sempre. Não quer dizer que o fosso se diminuiu, hoje o fosso está a aumentar, e o resto é treta. Agora diz assim, mas nós temos tudo. Pois. O problema é que o ser humano não é assim que mede as coisas. Eu sei que antigamente 90% dos miúdos na aldeia andavam descalços, hoje não andam descalços. E tinham que fugir à GNR, porque a GNR passava multas, que era a forma do governo da ditadura tentar dizer que não havia gente descalça, que havia. Claro que víamos a GNR, quem andasse descalço, nenhum dos 3 andava descalço. Ou não sempre gozo, o Luís gostava muito de andar descalço. Tem uma história maravilhosa que caía o rego e depois ele emprestou-me a roupa dele. A roupa dele eram uns calções que de verão não era preciso mais nada. As cuecas com ele com elas. E então, mas nós éramos felizes, o resto é treta. Animados. Não me interessa discutir, não me interessa discutir a semântica da palavra. Éramos felizes. Primeiro que as questões económicas não passavam por nós. As dificuldades da vida eram comuns. O tipo mais rico, havia o quê? Um carro ou 2 na aldeia. Nós jogávamos a bola nas férias durante todo o dia na rua. Não havia rancores, foi então? Quando se andavam a baterem-se uns aos sim, outros, sim. No dia seguinte, a história das peras, eu conto já a história das peras, é uma maravilha de história. Portanto, nós éramos crianças felizes e o resto é treta. E depois temos uma felicidade que era, os nossos pais não tiveram meninice, porque aos 11 anos iam trabalhar, mas nós já não. Nós já não. Para já era obrigatório estudar até aos 14 anos, não é verdade? Até aos 14 anos. Quem estudava até aos 14 anos era aqueles burros, a gente chamava-lhe os burros velhos, que não, pronto, tinham aos 14 anos, tinham que sair, às vezes andavam na primeira classe ou na segunda. Mas não íamos trabalhar. Iam trabalhar, por exemplo, já não ia para moço de lavoura. Iam trabalhar, por exemplo, se o pai era trolha, ou era isto, ou era que trabalhava por conta própria, e então ia ajudar o pai. Não éramos do... Mas nós éramos crianças felizes. Nós não estava, era tanto valia ser mais rico ou menos rico, não sei o que mais, que não se notava. Este humor que põe aqui era realmente, não era... Portanto, nós, a figura dos 70 era um carinho, não era um pobre. Nós estávamos sempre mortos que, quando víamos 70, íamos ao encontro dele. E depois ele contava histórias. Quando vinha com o ceguinho também cantava muito bem. O ceguinho só vinha de vez em quando. Naquele passo miudinho, eu observava tudo, aquele passo miudinho os dois, e eu com a saca ao ombro, todo roto, o chapéu todo coisa, e era uma alegria. E quando constou-se que o mataram, parece que o violaram, segundo dizia na altura, nem sabia o peso da palavra, mas apareceu morto numa valeta. Então, eu, por vezes, a minha melhor forma de escrever é a poesia, quando tenho dificuldade em mostrar os sentimentos mais profundos. E eu acho que este poema que retrata bem. Está muito bonito. Que retrata bem a vida. Portanto, o romance também inclui poesia. Só este poema. Porque eu senti... Não, eu já vi aí mais poesia no meio. Sim. Das leituras. Sim, eu escrevo com prosa poética. Mas... Olha, deixa-me só pegar nisto e vou rematar, se posso. É que, ao mesmo tempo que
que ele fala da felicidade dessas crianças, ou das crianças nessa altura, e conta momentos em que narra, isto é um livro de narrativas, não é? É uma narrativa das vivências de crianças, contando aquilo que viveram, que seus pais viveram e avós, mas também, de certa maneira, perspectivando já o futuro, que é hoje e que ainda vai estender-se, mas não fala, ele ao mesmo tempo que fala dessa felicidade das crianças, que provavelmente inconscientemente viviam o dia a dia e não estavam estressadas, nem resolviam as situações, as crianças e os adultos também. Havia situações de adultos que eram resolvidos na altura, ou através de uma pessoa mais sensata, ou o padre, ou o juiz local, ou alguém mais credível. Fala também de um aspecto muito importante, que é as crianças que aos 10, 11 anos começavam a trabalhar e a sua meninice acabava aí, eles iam para ou para a lavoura ou para ajudar em pequenos ofícios, ou seja, ajudar em ofícios, e iniciavam assim a sua vida de trabalho nesses ofícios que mais tarde seguiam, ou então que serviam somente para ajudarem os pais, ou para ajudar a família, ou então para ganhar algum para depois, ou para a sua vida própria. Eu posso contar uma história, um pequeno episódio. Nós éramos felizes em pequeninos, em crianças. Não bem de propósito, mas é uma vivência que eu tenho. Eu andava na escola, quando andava na escola na primária, na terra da minha avó, de Torta, perto de Vila de Ponte. E então eu vivia numa aldeinha da freguesia, onde havia várias crianças que iam para a escola, que ainda era distante. Tínhamos a atravessar umas bolsas, não atravessávamos as bolsas, a estrada era no meio de bolsas. E nós juntávamos todos para ir para a escola. E então, nós estávamos na escola, tínhamos a escola de manhã e tarde, não é? Íamos almoçar, íamos outra vez. Quando saíamos da escola, era uma felicidade à espera que o carro do senhor Marcelino, que era um brasileiro, daqueles brasileiros de dinheiro, que tinha carro, um carrão, e à espera que o senhor Marcelino passasse na hora de nós sairmos da escola, porque ele parava o carro e trazíamos a todos. Trazíamos a todos. Eu ia logo para a frente. Não é? Mas trazia, era uma felicidade, a gente ficava tão feliz. Pequenas coisas, com coisas que hoje não dizem nada. Hoje uma criança fica feliz com um telemóvel ou com Mas éramos felizes. Felizes. Uma história deliciosa. Estávamos, eu e a Luísa, a jogar o tom com mais outros, chegou o Jaime e disse: olá, vamos às peras, ali num sítio porreiro. Peras. A gente ia à fruta, mas não era por necessidade. Era o pão da tia que era melhor e era o nosso crescimento. Era assim que a gente se fazia. E então, e onde fica? Ali para lá da Serração. A Serração era o limite. Só que a Serração, para nós, era Arcareia, mas não era na Sobreira. A própria estação de Arcareia não era Arcareia, a Sobreira. Mas nós, miúdos, a Sobreira era só junto à igreja. E eu conhecia, porque a minha irmã mais velha namorava com um tipo da Sobreira, e para mim, e quando eu ia lá de vez em quando, para mim a Sobreira era ali, mas não. E então, e onde fica? Para lá acima da Serração. A Serração ficava no extremo e nós tínhamos que atravessar as cancelas do caminho de ferro. Então, mas aqui então não vive ninguém. Vive, mas o dono foi passar uma semana à casa do filho em Aveiro. E como é que tu sabes disso? Foi o meu tio que faz lá trabalhos e disse: tem umas peras, tem muita fruta, tem umas peras magníficas. Então não tem cão. Tem cão, mas ele ferrou no filho do dono e ele deu ao meu tio, que é essa dona. E não tem ninguém, não tem, vai lá de manhã um sobrinho dar comida ao gado e não sei o que mais, mas de tarde não tem ninguém. E nós, os três lá vamos, encontramos dois pelo caminho, olá, vindo connosco, pegámos umas fichas para disfarçar e fomos para atravessámos as cancelas, atravessámos a Serração e começámos a ficar assim um bocado receosos, porque é monte.
Agora são casas, mas agora de antes era monte. E isso era para nós. E lá fomos. A quinta tinha um muro alto e um portão gradeado. Um portão em chapa, mas a parte de cima era grade, era aberto. E nós pegámos nas fisgas e atirámos lá para as árvores para disfarçar que estávamos aos pássaros. Olhámos para todo lado, não víamos ninguém, saltámos. Veio cá. Não veio cá. Cortámos uma pera ou duas, não sei o quê, comemos uma pera, não sei o quê, metemos ao bolso e viemos embora todos contentes. Passado uma semana, o pai de Jaime disse: então as peras que tu comeste são melhores que as nossas dali do quintal. Peras que eu comi qual? Eu não fui às peras, não foste ali, mas foste no outro lado que estás numa lista de 15 mais, de tu mais 15. E essa lista está na junta de freguesia, posta pela GNR para saber a morada de cada um. 15, 16, mas éramos só 5. E ele disse: olha, faz a lista, porque quanto mais houver miúdos aí lá, menos vais pagar. E ele quer 500 escudos. 500 escudos, isso é roubo! Então, vamos lá, fomos para a estrada de Alcatrão, pegámos num bocado de tijolo e pusemos os nossos nomes logo, o risco. 5 riscos. Olha, disseste a quem? Eu disse ao meu primo, não sei o quê. Tica, já íamos em 30. Não sabíamos se tinham ido ou não, mas como ele disse, né, eu disse ao meu primo, outro disse, não é quê? E diz-lhe assim, meu pai dele: olha, é assim, o homem quer 500 escudos, quer uma pera de cada um, levado lá, e mais 5 escudos. Mas isso não sei o que é que o homem diz que as árvores, as pereiras, vieram de Jerusalém numa viagem que ele fez a Jerusalém há 10 anos. E que tem um amor especial. E que não aceita mais nada a não ser. Na lista pusemos o nome do Zé Manel, porque alguém disse, também disse ao Zé Manel. O Zé Manel era o filho do regidor, que também jogava a bola connosco, era da Costa. A Costa é outro mundo. E então, o Zé Manel também foi. E o pai de Jaime, que fazia serviços em vários lados, fazia as terras dele e era especialista nas podas, não sei o que mais, e disse: olha, é assim, ele quer, além disso tudo, uma coça de correia por cada pai em cada filho que foi lá. A minha correia, a tua correia já está ali pendurada. Portanto, tu arranja lá a saber como é e vamos ver como é que fica. Olha, o senhor Abel Teixeira, que era o regidor, já lhe ofereceu 200 quilos de peras. Tem muitas peras e outras coisas. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu quero os 5 escudos, quero uma pera de cada um, mais uma correia. Isso, uma correada, ele vai estar a assistir, pronto. Por fim, lá o regedor, como tinha lá um funcionário, o filho foi lá, um moço de colaborador, o filho foi lá, e ele, pronto, exerceu um bocado a sua autoridade, não sei o quê, embora fosse. E ofereceu-lhe um cabrito e resolveu o problema. E pronto, e não houve peras, mas andávamos agaçados, sempre que víamos a GNR fugíamos, porque pensávamos que era para nós. Andávamos ali agaçados durante uns tempos. O homem era mau, isso. Mas isso foi mesmo verdade. Foi verdade. E o homem, um ser humano dessa maneira, por roubar uma pera, qualquer. Realmente. Era muito rigor, muito rigor. Podia ser uma história inventada. Passou um moço com 20 e tal anos e agarrou-me, que era levar ao chefe, era agarrar assim pelos fundos, levantar bem que a rigueira ficava ali apertada e um tipo ficava assim e ele dava uma corrida e nós tínhamos que acompanhar e depois largávamos. Era o castigo que tínhamos. Quando era prejuízo, alguns pais davam forte e feio, mas muito. Eu nunca apanhei tareia nenhuma, nem da minha mãe, nem do meu pai, nunca apanhei nada. Fazia as neiras com os outros, mas nunca apanhei. Safou-se sempre. Sempre. E na escola também não me lembro de ter apanhado nem um bolo, nem... E havia lá um professor, que não foi meu,
mas que era o terror, que levavam 3 casacos vestidos para a aula, o Peixoto, que era famoso, que batia, que era uma coisa doida. Era uma desgraça, eu bati, mas também ensinava, e nunca vi, quando eu acabei a 4ª classe, eu acabei a 4ª classe com 10 anos, ia para o campo da bola, enquanto não fiz a admissão, e ficava encantado que o campo da bola tem uma história engraçada, porque tínhamos no corredor, a escola tinha 2 salas por baixo e 2 salas por cima. Por baixo eram as meninas e por cima eram os rapazes. E a parte de cima do andar estava ao nível do campo da bola. E tinha um corredor para entrar nas salas e a divisão para o campo da bola era um mureto baixinho com rede. E tinha uma porta, porque nós o recreio íamos para o campo da bola. Um dia fecharam-nos a porta, à chave. E nós ainda pensávamos, bem, então vamos, o recreio de baixo era das mulheres, das raparigas. Vamos descer, temos que subir o muro e não sei o que, lá se vai. Ficámos ali a fazer conferência, quem foi, quem não foi, não sei o que, eu disse assim, Luís, se calhar foi um empregado nosso da padaria, que é o que faz a marcação no campo. A marcação era feita com terra preta, que iam buscar na aldeia. Obrigado, doutor. Até à próxima, muito obrigado. Nós também temos de acabar. Então, vamos acabar. Mas essa história e outras vêm no livro e quem ficar no livro vai ver, vai se encantar com... Então, ficámos ali a conferenciar. Se calhar foi eu que disse qualquer dia acabamos o acesso ao campo da bola. Outro dia apareceu um buraco na rede. E eu já falei com indivíduos mais novos que eu, 20 anos, e ainda existia um buraco na rede. Apareceu um buraco na rede. Não sei quem é que fez, mas apareceu um buraco na rede. Para a porta não nos fazia falta nenhuma. A gente entrava pela rede, o mureto era baixinho, e íamos para o campo. Mas aí estava a dizer, o professor era fantástico. Ele mandava um tipo desenhar o mapa de Portugal. Depois ele batia, podia não ser na pessoa que estava a falar, batia noutro qualquer, mandava assim, ele tinha uma mão, parecia era um homem zarrão, surdo como a porta, não ouvia nada, e tinha uma mão, e desenha aí o mapa. Depois, olha, põe aí outro, põe aí os rios. A pessoa, um deles tinha dificuldade, ria-se e ele põe-me logo no que estava a rir. Marcinha, já estás a comer. E depois mandava dizer, olha, onde é que se comem umas boas batatas aqui neste mapa? Eu só me recordo de me dizer assim, Monte Alegre. E então para mim as batatas de Monte Alegre foram sempre as minhas. Não fui eu já estava fora da escola. E ele tinha que apontar. E ele depois mais tarde dizia assim, este homem era futurista. Os alunos dele, que eram os mais velhos de nós, 7 e 8 anos, sabiam tudo, mas tudo papagueado. Sabiam tudo, rios, linhas de caminho de ferro, de Angola, Moçambique, de Guiné, sabiam até bem não. E tinha uma coisa, ele não marcava faltas, e para vir cá fora não era preciso pedir autorização. Quem quisesse saía. Não incomodava ninguém. Já não era normal. A maior parte deles não saíam porque fugiam. Que batia. Eu tinha uma palmatória assim, pegava na cama e dava tareias, gritavam, não sei o que mais. Muitas crianças, quando estavam a apanhar, fugiam pelo buraco da rede. Ele não marcava falta. Ainda hoje tem ódio, que se eu puser, às vezes ponho qualquer coisa acerca do Peixoto e caí-me logo em cima, os que foram alunos, porque ficaram ali com um ódio terrível. Olha, deixem-me só dizer mais umas coisinhas para acabar, que está na hora e toda a gente está preocupada para isso. Além do que ele fala, já foi falado, muito que está nesse livro, aborda também um aspecto muito importante, que muitos de nós lembramos, que foram os sacrifícios dos nossos pais e avós para darem aquilo que não tiveram
darem aos filhos aquilo que não tiveram, não só em vida essencial, mas também em educação. E muitos deles até tiveram de emigrar para conseguir dar uma vida razoável ou melhor aos filhos. E que foram eles que criaram as condições para erradicar o analfabetismo. Foi essa geração de que ele fala aqui e que põe exemplos que o fez. E aborda também a geração atual, a geração de cristal, como ele chama, a geração dos telemóveis e dos PCs, a geração do sair à noite, do ficar sozinhos em casa, da indiferença dos pais, da solidão de crianças logo desde muito cedo, das creches em crianças para ter idade, que é uma necessidade, mas que é também um mal, um tal mal necessário, e vai até 2030, quando diz e constata-se por aquilo que ele escreve e como justifica e a forma como explica isso acontecer, que estamos a preparar uma juventude sem futuro, sem perspectivas, com um elevado nível académico, mas sem emprego, sem ocupação e subsídio ao dependente. E ele não afirma, isto não é uma afirmação, como é que é dizer, uma afirmação simples. Ele explica absolutamente tudo, da maneira que as coisas estão a decorrer, aonde é que nós chegamos em 2030. Agora com a inteligência O livro é rico por todo este panorama que nos dá, desde os avós até ao futuro, passado, presente e futuro. Não aceitam. Há uma parte resumindo, o Joãozinho vive um drama terrível. É um miúdo que é feliz por fora, ele é que dá o conceito de feliz por dentro, porque vê a sua casa desmoronar. Vive num casarão, é rico, o pai é diretor de um banco, a mãe também, não sei o quê, mas tem a irmã que não liga nada a isso, vai para o submundo, engravida, a mãe sai de casa. Mas depois tudo se deu um bocado a volta a isto e acabou tudo bem. Esperamos que sim. Eu ia só pedir uma coisa. O nosso amigo Jaime e Luís, cheguem aqui. O Jaime aqui no padrão. Como ouviram, eram os tais, os três da Guiarada, eram estes três. Os três da Guiarada. Mais lindo, Já havia mais para fazer. Nós íamos terminar. Eu só queria dizer uma coisa. Muito obrigado pela vossa presença. Penso que há aí um vinho para degustar, digamos, e os sumozinhos para podermos conviver mais um pouco. Pensem um bocadinho, reflitam um bocadinho, aquilo que disse, estava há bocadinho a dizer a Marília, é verdade. Este livro não é só memórias, tal como eu disse no princípio, dá para refletir muito. Certo? Portanto, vale a pena. Para quem tem netos, é quase obrigatório ler isto, porque tem coisas que vão surgir, eu tenho a certeza que vão surgir e que vai deixar muitas lágrimas nos olhos.